Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você que está chegando agora. Boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 94 do Café Holístico. Estamos caminhando rumo a 100 aulas, a 100 lives. E hoje eu vou falar sobre os 3 venenos que intoxicam sua saúde. Sim, existem alguns venenos que podem estar te prejudicando. Existem alguns venenos que podem estar te conduzindo para um caminho distante da saúde. E eu quero te contar justamente isso. Bom dia, Dulce, querida. Estamos juntos, feliz dia de hoje. Vamos com tudo nessa quinta-feira. Uma quinta-feira positiva, uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira iluminada para todos nós. Bom dia, Érica. E aí, pessoal, como vocês estão? Super dia, isso aí. Vamos para cima. Bom dia, Tati. O pessoal tá chegando. A gente vai compartilhando e a gente vai construindo a nossa linha de raciocínio por aqui. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Todo mundo aí já acordando, já indo fazer suas atividades. E, bom, hoje eu decidi falar sobre 3 venenos. 3 venenos que intoxicam sua saúde e te levam para uma jornada de construção e desconstrução. Construção porque a partir do momento que você está vivendo dentro desses venenos, dentro desses aspectos que te levam a acreditar que a saúde talvez não seja tão importante, talvez te levam a acreditar que isso não é algo tão relevante, mas eu percebo na minha prática, eu percebo no meu dia a dia, né, no meu dia a dia como nutricionista, que existem venenos que intoxicam a saúde dos pacientes, intoxicam a nossa saúde. E se a gente estiver não no controle, porque a gente não está no controle, a gente não vai estar no controle. O controle é só uma ilusão. A gente acha que tem controle, mas na verdade a gente não tem controle. E o primeiro veneno que desnutre o nosso corpo, que inflama o nosso corpo e intoxica a nossa alma, vamos colocar assim, é o medo. Esse é o primeiro veneno. O primeiro veneno é o veneno do medo. Por quê, Rodrigo? Porque o medo, ele nada mais é do que uma tentativa de resolução de uma agressão. A gente sente medo para resolver ou pré-resolver uma possibilidade de agressão ao nosso organismo, ao nosso corpo, por aí vai. A gente sente medo fisiologicamente para proteção. A gente sente medo para conduzir e para criar e para promover a expressão de elementos que vão nos ajudar a resolver essa situação. Quando eu digo esses elementos, eu estou dizendo noradrenalina, neurotransmissores em geral e todos os sinais que vão percorrer pelo nosso corpo e vão acabar nos levando a tomar certas atitudes, tomar certas decisões ou viver de certas condições. Quando o medo ele ultrapassa o limite do fisiológico e esse medo ele começa a ser um medo advindo de uma necessidade, por exemplo, tenho medo de falar em público. Medo de falar em público é medo do que as pessoas vão falar de você, necessidade de aprovação. Você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de você do que realmente subir no palco e falar, por exemplo.
Então o medo, quando ele passa desse limiar fisiológico, ele começa a entrar em um medo de um perfil, um status de medo que desnutre o nosso corpo. Por quê, Rodrigo? Olha que insight poderoso. Nutris que estão aqui comigo, Rafa, Jana, Bru, olha só. O medo, ele depleta nutriente. O medo, ele tira nutrientes do nosso corpo. Quando você fica ansioso, ansiosa, quando você fica com medo de uma situação, quando você fica pensando, remoendo, ou então, meu Deus, amanhã é minha prova, ou meu Deus, amanhã é meu concurso, ou meu Deus, amanhã, enfim. Essa canalização de energia, ela é muito ruim, ela é muito prejudicial. E por isso que eu digo que intoxica a nossa saúde. Porque o medo, ele além de ficar promovendo um estímulo de toda hora estar jogando neurotransmissores, toda hora estar jogando compostos na corrente sanguínea para regular um certo estresse. Uma coisa era lá 2000 anos atrás, quando a gente tinha que enfrentar um lobo, quando a gente tinha que enfrentar um tigre. Aí tudo bem, a gente precisava daquela potência que o medo trazia, de elementos que nos fariam, né, ir para a luta, vamos colocar assim. Hoje a gente vive medos bobos, né? Hoje a gente vive medos que não são reais. Aí que eu quero te dar esse insight. O medo não é real. O medo é uma ilusão. Só que como você resolve isso? Como resolver esse medo para que ele não intoxique a sua saúde, a saúde dos seus pacientes e não intoxique principalmente a sua alma? Deixa eu te contar. O segredo é o seguinte: o medo, ele é atrativo. O medo, ele é atrativo. Tudo que você tem medo chega mais perto de você. Tudo que você coloca para o universo como algo que te gera medo, que te gera insegurança, que te gera um estado de alerta, o que acontece? Isso atrai para perto de você. Então tenha medo de ser um excelente profissional. Tenha medo de ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, um excelente marido, um excelente pai. Tenha medo disso. Tenha medo de atender, se você for nutricionista, 1 milhão de pessoas e transformar a vida de 1 milhão de pessoas. Tenha medo de ser um profissional que vai transbordar tanto na vida das pessoas que você vai ter condição de viajar o mundo inteiro fazendo isso. Pegou a mensagem? Pegou a reflexão? É essa semente que eu quero colocar. É essa semente que eu estou passando para você e eu quero que você coloque ela no seu coração. O medo, ele é atrativo. Então tenha medo das coisas que você quer. Tenha medo das coisas que você está buscando, porque isso vai chegar mais perto de você, tá? Mas quando eu digo para você ter medo, é um medo positivo, tá? Não um medo negativo. Ai, meu Deus, eu tenho medo de ser um nutricionista bom. Não. Você tem medo disso porque você quer que isso chegue perto de você, certo? Segunda toxina, segundo veneno. O segundo veneno se chama raiva. Segundo veneno se chama raiva. Ah, Rodrigo, você quer dizer que eu não posso sentir raiva? Não. Você pode sentir raiva, você deve sentir raiva e você vai sentir raiva. É normal. A raiva, assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como outros estados emocionais, eles são, como eu falei, estados emocionais. Uma hora você ativa um gatilho e esse gatilho vai te gerar alegria. Outra hora você ativa outro gatilho e esse gatilho vai te gerar raiva. Então, por exemplo, às vezes você precisa carregar um peso, às vezes você precisa levar uma coisa muito pesada. Você vai precisar da energia da raiva para catalisar isso. Outro exemplo, às vezes você vai pegar a raiva que você
tá sentindo de alguma situação ou de alguma pessoa, e você vai canalizar essa energia para os seus projetos. Você vai canalizar essa energia para as coisas boas que você está projetando, que você está querendo fazer. E eu já te dei aqui qual que é o código. Eu já te dei aqui qual que é a semente. A semente é: a raiva ela precisa ser recanalizada. A raiva ela precisa ser recanalizada. O medo ele precisa ser equilibrado. O medo ele precisa ser equilibrado a um nível fisiológico. Você tem que ter medo de certas coisas para não se arriscar tanto. Mas esse medo não pode passar do limiar. E o medo ele é atrativo. Então tenha medo das coisas que você quer fazer. A raiva ela intoxica, porque quando você fica alimentando a raiva, quando você dá comida para a raiva, o que acontece? Essa raiva aumenta, aí você fica remoendo situações, aí você fica na ansiedade, aí você fica no estresse e o seu corpo fica em um constante estado de alerta. E o seu corpo fica em um constante estado de alerta. Por quê, Rodrigo? Porque a todo momento você está mandando aquele sinal de: nossa, que raiva daquela pessoa, nossa, que raiva daquela situação, nossa, que raiva do meu trabalho. Esse estado emocional perpetuado, esse estado emocional levado à frente, vai intoxicar o seu corpo, vai desnutrir, vai tirar nutriente, vai roubar nutriente. Por quê? Estado de alerta e estresse puxa nutriente. Você usa vitamina, você usa mineral. Por que que tantas pessoas têm queda de cabelo? Por que vocês meninas, vocês mulheres, têm tanta unha fraca? Porque estão muito estressados. Porque estão muito estressadas. E o estresse puxa nutriente. A raiva puxa nutriente. O medo puxa nutriente. Ou seja, você vai passar pela raiva, mas a grande questão é você transitar, você recanalizar, você pegar essa raiva e colocar em outro lugar. Eu, por exemplo, às vezes tenho raiva de algumas coisas, e essa raiva, ao invés de ficar me consumindo, ao invés de ficar me desnutrindo, eu pego essa raiva e canalizo numa coisa que vai ajudar outras pessoas, e eu não vou precisar ficar com raiva daquela situação, porque eu estou canalizando energia para fazer o que precisa ser feito. Certo? Terceiro veneno: reclamação. Reclamação. Gente, se vocês soubessem o quanto que a reclamação muda a energia e interfere na energia de uma forma negativa, meu Deus, vocês se policiariam muito em ficar reclamando. Reclamar da chuva, reclamar do sol, reclamar do trabalho, reclamar da família, reclamar não sei quem. Foque em soluções. Foque em soluções. Não foque em reclamar. Reclamar é clamar novamente. É uma atitude de escassez. É uma atitude de falta. É uma atitude de não tenho. É uma atitude de não sei. Então, assim, eu sei que a gente tem alguns motivos para reclamar, né? A gente pode até ter alguns motivos para reclamar. Porque na verdade, se você tem uma casa para morar, uma cama para dormir, um smartphone para você aprender, você já tem tudo, né? Não tem motivo para reclamar. Agora, se você quer ensinar para os seus pacientes, fazer com você mesmo, e aplicar isso na sua família, o medo é atrativo, a raiva precisa ser recanalizada e a reclamação precisa ser freada. A reclamação precisa ser freada. Você precisa reclamar menos. Você precisa focar, ao invés de ficar reclamando, você precisa focar em atitudes. Você precisa focar em ações. Ao invés de reclamar sobre certa situação, foque na solução que você vai tomar e nas atitudes, nos comportamentos que você vai precisar levar para resolver aquilo ali. E não ficar perpetuando um sentimento ruim, entende? E não ficar perpetuando uma coisa negativa. Então esses são 3 venenos. 3 venenos que destroem com a nossa vida.
3 venenos que destroem com a nossa alma se a gente não tiver no comando, no governo desses 3. Então, atraia coisas boas com medo, recanalize essa raiva em projetos, em coisas que você quer fazer e você precisa fazer, e pare de reclamar. Foque em soluções. Ao invés de reclamar, foque a solução, foque na solução para esse problema, foque na solução para essa história. Certo? Gente, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo compartilhar da energia. Eu agradeço demais a todos vocês que estiveram aqui e os que vão passar. Me coloco à disposição. E se essa live, se essa aula fez sentido para você, manda aí para mais pessoas, atinja mais pessoas com essa mensagem. Certo? Até amanhã. Esperar esse avião passar. Até amanhã. Amanhã nós iremos pelo caminho do bem, pelo caminho da luz, pelo caminho do amor sempre. E amanhã nós iremos para o nosso episódio número 95. Chegando, caminhando na reta final das 100 aulas. Fechou? Um beijo de luz no coração de vocês. Estamos juntos. Contem comigo sempre.